Fala, seus meninos! Hoje vamos falar de minha experiência lésbica com a solidão, né? Esse quadrinho que é da editora New Pop, da autora Kabi Nagata, né? Ele originalmente era uma web HQ, né? Lançada lá no Japão. É papel offset e a capa é cartonada, capa simples e tal, mas o acabamento é muito bonito, muito prático, tá? Muito gostosinho de ler, o papel aqui offset gostosinho, sabe? Não vaza a tinta do outro lado. Então, eu vou falar sobre como esse quadrinho, ele fala sobre como a gente vai fazer uma análise existencial a partir desse quadrinho, né? Fortemente baseada na teoria de Viktor Frankl, que se chama logoterapia. Viktor Frankl era um psicólogo, terapeuta e neuropsiquiatra, né, austríaco. Ele foi fundador dessa abordagem que eu acabei de falar, né, da psicologia, né, chamada de logoterapia, né, de base existencialista, né. Na abordagem dele, né, o homem ele possui dimensões psicológicas, biológicas e espirituais, né, ou seja, o ser humano é um ser inológico, né. E esse espiritual aqui, ele fala, na verdade, que não tem nada a ver com religião, esse tipo de coisa, né. É o contato do homem com o mundo, né, as suas crenças e vontades. Não é necessário ter uma ligação religiosa, né? O homem, para Frankl, ele é lançado no mundo e, portanto, ele precisa tomar atitudes. E quando ele toma essas decisões, é aí que ele se define, né? Uma pessoa decente, indecente, se ela é santa, se ela é hedionda, não importa, né? Você só vai se decidir quando você toma uma ação, né? Esse mundo meio que obriga a gente a tomar uma ação. E aí, dependendo da nossa ação, isso aí vai fazer bem, vai fazer mal, vai fazer bem para outras pessoas, enfim, né? Quem domina melhor esse assunto aqui é um colega meu de supervisão, o Paulo. Ele é mais especialista em logoterapia, mas como ela é de base existencial, fenomenológica, né, que eu também domino um pouquinho. Então, estou usando uma colinha aqui, então, né, perdoem aí para não falar besteira. A gente tem na trama aqui, eu vou ler um pouquinho da sinopse, tá? Durante 10 anos, desde que se formou no colégio, a autora Kabi Nagata viveu dias de sofrimento, se sentindo sufocada. E a solução que ela chegou para se libertar foi ser abraçada por uma garota de programa lésbica. Conheça a história real de Nagata, onde ela mostra o seu processo extremo de autorreflexão até conseguir se encontrar contada sem censuras. Aqui é uma história autobiográfica, ela é muito visceral, né? Ela disfarça todo esse sentimento, todo esse sofrimento psicossocial que ela passa, travestido de humor. Sempre tem uma carinha assim deformada, né? Deformada que eu falo cartunesca, então o gibi, né, ele é muito pautado nisso. Então a gente tem a autora, né, Kabi Nagata, que ela vai, no começo da história aqui, procurar uma garota de programa lésbica, né? E aí a história começa. Tá vendo que ela tem um pouquinho de calvície aqui? Ela disfarça calvície, então. Essa é uma personagem, né, que no caso existe de verdade, que ela desde o final do ensino médio ela perdeu o sentido da vida. Ela começou a fazer uma faculdade, desistiu, arrumou um emprego, desistiu, ela sai de casa, vai morar sozinha, mas depois ela volta para casa dos pais, isso é uma constante. Ela percebe que ela tem depressão e que tem transtorno alimentar, então ela tem anorexia, e também ela pratica automutilação. Depois ela tem outro tipo de transtorno alimentar, que na verdade é a compulsão alimentar. Então é uma personagem que sofre e sofre muito. Ela tem vários aí transtornos psicossociais que demandam uma atenção de verdade, sabe? É uma personagem que, se você tem esses traços, que se você tem esse tipo de neurose, de compulsão, de depressão, enfim, né, procure ajuda, vá no psicólogo, vá no psiquiatra. Você precisa de ajuda, né, você não está sozinho, você não precisa passar por isso sozinho, e é isso que a gente vai falar sobre esse mangá agora. Então é uma personagem que tem aí vários transtornos, né? Deixa eu ver se eu identifico aqui algum quadrinho. Ela é muito magrinha, né? Ela até comenta sobre a própria forma do corpo, né, sobre a forma física. É uma pessoa que tentou vários empregos, mas ela não vê muito sentido para isso, né? Tem dias que ela não consegue simplesmente levantar da cama, tem dia que ela consegue trabalhar um pouquinho e aí depois ela quer voltar cedo para casa. Tem dias que ela perde o emprego simplesmente porque ela não tem energia suficiente para trabalhar, para lidar com pessoas. É uma pessoa que se exclui, ela é muito fechada dentro de si, né? Então as amizades para ela
ela não quer incomodar ninguém, então ela não chama ninguém para sair, ela tentou fazer aí uma parceria com as amigas, desistiu também, ela sempre tenta um emprego, ela também tenta muito agradar os pais, então o peso do que os pais esperam sobre ela é muito forte. A gente tem uma mãe aí que a todo momento fica falando para ela, olha, arruma um trabalho de carteira assinada, ela tem 28 anos e ela nunca conseguiu um emprego de carteira assinada, mesmo quando ela arruma o bico, quando ela se esforça para mostrar para a família, olha, estou trabalhando, olha, estou ganhando dinheiro, né? Para a família dela não importa muito, porque não é um trabalho de carteira assinada, então existe esse conflito do que se espera, né, do que se espera-se que ela faça, né? Então ela entra em sofrimento psíquico muito grande, ela se corta, ela tem um quadrinho aqui muito autoexplicativo sobre a sensação de se cortar, então ela sente uma dor muito grande dentro de si, mas essa dor ela não é visível, né? Não tem como você entender uma dor que está lá dentro, que você não consegue conectar, contactar, né, expulsar. Então, para ela, né, o automutilação, se cortar, é uma maneira de ver a dor, de sentir a dor e de poder lidar melhor com ela, porque você lida melhor com o que você entende, com o que você vê, com o que você sente na pele. Então, para ela é mais fácil lidar com esse tipo de dor, né, com esse alívio imediato, né, de, enfim, de cortar a dor, de se cortar e depois essa dor passar, do que essa dor que tem dentro da gente. Aqui tem um quadrinho que explica muito, ela é muito didática, né, ó. Não sei se está conseguindo focalizar, mas é basicamente isso, né? A dor invisível e a dor visível, né? Ela tem essa dor muito grande no peito, né? E ela não tem como contactar, enfim, né? Expurgar essa dor. Então ela se corta, né? É uma dor que ela consegue lidar. Então ela é muito consciente nessa parte, né? E aí vamos falar dessa dor, vamos falar desse vazio existencial. Aqui começa mesmo a nossa análise. Então, essa é uma personagem que ela vive muito dentro de si, tem essa infantilidade, esse lado meio infantil de não querer crescer, de não lidar com as responsabilidades, né, de querer fechar dentro de si e virar uma criancinha de novo, até entrar no útero da mãe. Né? Ela tem essa vontade, por exemplo, ela tem esse lance desvirtuado de cultuar a mãe, e ao mesmo tempo ela odeia a mãe, então ela gosta de pegar nos peitos da mãe, se ela pudesse ela mamaria na mãe, ela gosta quando a mãe o toca, ou seja, ela tem essa vontade de voltar para si, né, de voltar para dentro, de ser uma criança, de não lidar com esse mundo que é muito dolorido, que é muito sofrido. Deixa eu ver. Tá. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma mão para cima, outra para baixo, meio que ela queria, né, se compactar e ser um ser o nada, né, voltar para o nada, voltar para o tempo que é onde ela não tinha que lidar com nenhum tipo de responsabilidade, né. E o Viktor Frankl, ele fala, né, que esse vazio existencial que a gente sente, praticamente todo mundo sente em maior ou menos grau, no caso dela é muito grave, inclusive, né, que assim, né, o fenômeno ele ascendeu no século XX, e o Frankl ele atribui uma dupla perda, né, sofrida pelo ser humano desde que se tornou de fato humano, né. Ele fala que no começo a gente foi perdendo o instinto, né, porque, né, o ser humano foi avançando, a gente teve as grandes revoluções industriais, né, a noção de eu, a noção do capitalismo, então a gente foi se autocentrando, né, ao ponto de perder o instinto, né, e a gente é obrigado a fazer opções e ações que a gente não era obrigado a fazer antigamente. A gente tinha esse instinto animal de sobrevivência, que era caçar, coletar, né, fazer o sexo por procriação, e à medida que o tempo vai passando, a gente tem que fazer outras opções. Então, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que escolher uma carreira, eu tenho que escolher uma roupa, eu tenho que escolher um objeto para me ter, eu tenho que escolher um status social que eu almejo. Né? E outra perda do ser humano, além dessa questão do instinto, são as tradições, né? O peso das tradições. As tradições elas existem para nos unir, né? Para nos categorizar, e à medida que essas tradições elas foram perdendo força, essas tradições não vão lhe dizendo mais o que você deve fazer, né? Assim como o instinto também não lhe diz mais o que você tem que fazer nos dias de hoje. E isso vai causando um sofrimento muito grande na gente, né? Um sentimento de perda, um sentimento de vazio, de estar jogado aí, sabe, orbitando por diversas coisas, nunca tendo uma gravidade, né, um centro de gravidade, está orbitando, jogado, né, nessa aleatoriedade da existência.
E às vezes esse homem sequer sabe, né, o que fazer. Em vez disso, ele deseja fazer o que os outros fazem, né, que é o conformismo, ou ele faz o que querem que ele faça, o totalitarismo. Então a personagem aqui, né, que também é a autora, a Kabi Nagata, ela fala muito em que ela quer um abraço, ela quer sensações humanas, ela quer saber como é namorar, né? Ela quer saber como beijar, chutei minha câmera aqui, ela quer saber como beijar, como namorar, como se sentir parte, né, desse círculo das pessoas que sabem o que é beijar, esse círculo que as pessoas sabem o que é transar, né? Ela quer fazer parte de algo, ela queria ter um trabalho normal, se sentir parte, né, dessa família que dizem que é o trabalho, né? Ela quer muito agradar os pais, então, né, tem essa questão do totalitarismo, né? Ela quer fazer o que querem que ela faça, e também ela se conforma no sentido de fazer o que os outros esperam que ela faça. A gente está falando de uma sociedade japonesa, né, que a sociedade é maior do que o senso do eu, então ela é muito à margem do que se esperam que ela faça na sociedade japonesa, né? E aí ela finalmente toma a decisão de procurar uma garota de programa lésbica, né? Que ela tá saindo para encontrar a garota, inclusive esse quadrinho que tá aqui. E aí ela conhece essa garota de programa e elas vão num motel pela primeira vez, né? O motel lá no Japão, vocês têm uns monitores com fotos ou vídeos, e aí você escolhe o quarto que você quer ir, e aí você vai a pé, tá? Não é que nem aqui que você entra de carro, esse tipo de coisa. Lá o negócio é diferente, né? Fazer sexo com a menina, né? Mas o primeiro passo é óbvio, né? Tomar o banho. Aí a garota de programa dá um banho nela, ela fica totalmente parada porque ela não sabe como lidar. O primeiro beijo da vida dela foi justamente com a garota de programa deitada numa cama pelada. Então ela beija pela primeira vez e aí ela percebe que não é como ela imaginou que ela seria, né? Todo o conhecimento dela é de mangás eróticos, geralmente voltados para o público feminino, mas com homens. Então é homens se beijando, homens se pegando, e ela percebeu que o beijo não era tão macio como ela imaginou que fosse, né? E aí a menina começa a tocar nela, só que ela vai ficando desconfortável, ela não sabe como agir. E aí, finalmente, né, ela percebe que ela não sentiu prazer como ela queria, né? Que essa busca que ela pensou, que essa falta que ela sentia, que ela finalmente ia dar um jeito na vida, procurando uma prostituta, ia fazendo sexo pela primeira vez, ia ser tudo de bom, ia ser maravilhoso, ela ia gozar, e aí ela faria de novo, e ela finalmente estaria nesse ponto, nesse time das pessoas que transam, e a vida dela ia melhorar 100%, e finalmente, uhul! Né? Mudei de vida, agora sou outra pessoa, e ela viu que não é assim, né? Ela queimou várias etapas, ela passou... queimou assim, várias camadas da socialização, né, dessa humanização que a gente sente pelas pessoas, né, de você conhecer alguém, de você conversar com alguém, de você adicionar no WhatsApp, de você ter uma conversa sadia, até finalmente você transar, né, você fazer amor, enfim, ela pulou todas essas etapas e ela foi logo pro sexo pagando, né, e aí não vale nenhum juízo de valor, né, foi a forma que ela se encontrou, né, que o organismo dela se autorregulou para tentar sentir algo, tentar sentir viva, né? E aí ela viu que não é bem assim, que o que ela achou que seria não é, né? E que para Frankl, né, existem aí diversas máscaras e disfarces sobre as quais, né, transpassa o vazio, né? A vontade de poder, né, que é a vontade de dinheiro, vontade de prazer, né? Às vezes a frustração existencial acaba em compensação sexual, então muitas pessoas às vezes se atrelam ao sexo de uma maneira para compensar a sua existência completamente vazia, sem sentido, sem propósito, né? E fenômenos como depressão e agressão e vício não podem ser entendidos se não reconhecidos, né? Se não reconhecermos o vazio existencial subjacente a eles. Então, tá tudo ligado, né? Esse vazio, né, que se mascara, você quer às vezes tampar, né, colocar um band-aid nesse sofrimento, nessa sua vida sofrida, sua vida vazia, com coisas que não dizem muita coisa, entendeu? Então, você às vezes quer tampar esse vazio existencial pelo poder, né? Você quer controlar alguém, você precisa ser alguém famoso, você quer ter dinheiro para comprar pessoas, comprar outras coisas,
e às vezes você quer só o prazer, né? Então tá tudo uma merda, então deixa eu aqui encher o cu de cana, né? Deixa eu me drogar, deixa eu ficar aqui à parte, alienado, né? Da vida, das minhas responsabilidades, né? O prazer sexual também é isso, né? Você mascara ali, você tem um prazer momentâneo, que é quase como usar uma droga. Então você mascara todo o sofrimento, toda essa perda que você sente, né? Esse luto constante que você sente de algo que você nem sabe o que é, com prazer, com esses vícios, né? E aí você não trata o principal, que é seguir com a sua responsabilidade. Só que aí a personagem, ela tem um momento aí de despertar, né? Que ela percebe que quando ela estava nessa busca pelo sexo, né? Por sentir esse prazer, sentir essa vontade de viver, mesmo que seja fazendo sexo, ela percebeu que ela se cuidou mais. Então ela começou a usar roupa limpa, que ela não usava roupa muito limpa, ela usava calcinha até de 5 dias ou 3 dias, enfim, muitos dias que ela usava roupa íntima, né? Muito tempo, roupas sujas, roupas rasgadas, roupas velhas, né? O banho que ela não tomava, às vezes ficava muitos dias sem tomar banho, porque ela estava tão fechada em si e para si, que isso não importava mais, né? Isso são coisas que a sociedade espera que você faça, que você tome banho, que você ande limpinha, parará, parará. Só que aí ela percebeu que isso não é só o que a sociedade espera, né? Isso também é cuidar de si, né? É abrir oportunidades, né? Tirar as células mortas que estão ali no seu corpo, né? Tirar a camisa suja de uma pessoa que não é mais você, porque a cada dia você é uma pessoa diferente, então você está usando uma coisa que não mais lhe diz sobre você, né? Então ela percebeu que ela estava se cuidando mais, né? Que ela poderia se cuidar mais, né? Fazer algum tipo de caminhada, enfim, né? Procurar uma razão, algo maior do que ela. Ela já foi em algumas entrevistas de emprego e sempre quando o entrevistador perguntava, não, mas tirando aqui essa sua escolha para o trabalho, o que você se imaginaria fazendo? Ela sempre falava, não, eu me imagino fazendo mangá, trabalhando com mangás, né? Ela é uma autora que sempre abriu mão desse talento, dessa oportunidade, justamente para ficar em si, né? Nesse sofrimento, na depressão, nessas obsessões que ela tinha por compulsão alimentar, né? Essa compulsão por se cortar, né? Então ela sentia tanta dor, ela estava tão atrelada a sofrimentos, né? Ali esse turbilhão de sensações que ela não conseguia visualizar. Então às vezes ela conseguia alguma coisinha com mangá, né? Fazendo algum mangá, algum quadrinho, e às vezes passava anos sem fazer outro, porque ela não conseguia se encaixar, ela tem essa necessidade de se pertencer, né, de fazer algo. E aí o Viktor Frankl mesmo fala, né, que para a gente sair dessa situação de sofrimento, a gente precisa buscar um sentido, né? E aí que entra essa análise existencial da logoterapia, que é a terapia em busca de sentido, né? É quando o ser humano ele encontra um motivo que às vezes é maior do que ele mesmo, né? Que para seguir sua vida, né? A sua potencialidade, é muito diferente da tendência atualizante na abordagem centrada na pessoa, criada por Carl Rogers, que também fala, né? Que você sempre está em busca de se atualizar, está em busca de sentir algo melhor, né? De fazer algo melhor para si. Às vezes a gente faz isso de maneira desvirtuada, como aconteceu, né? Ela procurou aí a prostituta, né, para sentir prazer, porque ela não tem esse traquejo social, né? Para ela é uma parte ainda que precisa ser aprendida, né? A se comunicar, né? A interagir com pessoas, achar que ela pode sim fazer parte de algo maior. Então, assim, né? O Viktor Frankl ele propõe essa questão do autodistanciamento, né? Que é a capacidade de distanciar-se de si mesmo, né? É possível fazer uma escolha em relação a si mesmo, ainda que haja ainda que haja condicionamentos presentes, né? Existe dentro de si a potencialidade de resistir corajosamente às piores situações. Então, o Viktor Frankl vai falar sobre essa questão de que não importa o quanto você está sofrendo, não importa o quão difícil é a sua vida, você tem a liberdade de escolher, né, de olhar fora de si, ou seja, de estar longe de si, de olhar fora desse seu sofrimento, dessa sua vida vazia, triste, enfim, trágica às vezes, né, e olhar e tomar, cara, eu posso seguir, eu posso fazer algo, né, eu posso tomar uma atitude. A atitude que ela escolheu foi focar no mangá e falar da situação dela, né? Foi aí que ela resolveu escrever, né, a minha experiência lésbica com solidão. Ela resolveu falar de si e aí sim ela encontrou um sentido, veja só, ela encontrou uma maneira, né, de lidar com todo aquele sofrimento, né, de conseguir o seu lugar no mundo, né? Como ela já estava lançada aí no mundo, mas ela estava orbitando sem
sem muito sentido, de forma aleatória pela vida, né, ela resolveu procurar um centro de gravidade, que foi o mangá, escrever de si. Né, ela começou a publicar online, as pessoas começaram a comentar, começou a viralizar, até que a editora chamou para ela publicar mesmo em formato físico, né? E aí, outra questão também que a gente pode mudar, depende da situação mais difícil da vida, né? A gente está falando de Viktor Frankl, uma pessoa que sobreviveu a 4 campos de concentração. Então, assim, se existe alguém que pudesse dar uma carteirada de cara, eu sofri, poderia ter sido o Viktor Frankl, né? E ele poderia ficar dando essa carteirada, né, de experiência, de sapiência sobre o que é sofrer, mas ele é tão humilde ao ponto de compartilhar, né, as suas percepções de, olha, não importa o quão você sofreu, quão está uma porcaria a sua vida, né, quão merda você é, como você está se cortando, quanto você está depressivo, quanto você está aí compulsivo, você pode tomar uma atitude, você pode melhorar, né, você pode se sentir bem. E o primeiro passo, no caso dela, foi tomar banho. Né, o se cuidar, né, o se amar. O próprio Viktor Frankl fala que existe sim uma potência no amor. O amor não é só esse amor romântico que a gente vê nas novelas, nos filmes, essa baboseira. Né? O amor é amar algo além de si, né? E no caso dela aqui, o amar algo além de si é as histórias, porque ela resolveu se encontrar por ali, né? Partilhar essas histórias, ajudar pessoas que passaram por isso. O primeiro passo também é cuidando de si, né? Se amando também. Tomando banho, usando uma roupa limpa, começando um dia de cada vez dentro das suas possibilidades. O Frankl fala que outra potência que faz a gente sair desse vazio, a autotranscendência, quer dizer, que é se dirigir a algo ou alguém diferente de si mesmo, ou seja, né, ele escreveu essa história para os outros, não é só para ela, né, é algo além do que ela pode controlar, e ela resolveu arriscar, se jogar, enfim, né, sentir parte da vida, né, jogar o jogo aí, né, ela não resolveu ficar parada, né, no mundo e esperando o sofrimento, porque ele não vai passar se você não tomar uma atitude, né. Ela tem a liberdade toda para escolher, mas a liberdade é responsabilidade, e é isso que esse quadrinho fala, né, ele fala o peso da responsabilidade, da liberdade, né, de sair desse vazio, de sair desse sofrimento, né, de procurar um caminho que você trilha ao caminho que te faz suportar qualquer tipo de dor, né? E como a vida real, aqui é uma história real, né? Não quer dizer que ela resolveu a vida sexual, a vida, o problema existencial dela de uma vez, não nesse quadrinho, né? Inclusive tem um epílogo que fala que a vida continua com os seus sofrimentos, com as suas dores, né? Mas também tem o seu prazer, também tem esse sabor agridoce de viver, que não é só doce, né? E viver é escolher, né? E escolher é ter responsabilidade sobre si. Toda decisão, ela se configura como uma constituição do ser. O ser humano transforma possibilidades em realidades por meio da ação. Nessa direção do decidir, né, sobre algo, o ser humano ele também decide sobre quem ele será, né, num processo de autocriação. Portanto, a resposta da existência é o caráter de dever e missão. Então, você está com uma depressão, um problema muito grave, né, uma situação que você julga que é intransponível, né, que você nunca se viu, uma situação que você está completamente atado, né, sem solução, meu amigo, né, a psicologia, a fenomenologia, o existencialismo, né, a vida, ela vai te falar o seguinte: tome uma atitude, né, escolha, tenha responsabilidade sobre ela, né, se você está numa situação que você não consegue resolver, ela já está resolvida, né? Bola para frente, por mais duro, por mais sofrimento que seja. Imagina que você perdeu a sua esposa, ou seu marido, seu companheiro, seu namorado, enfim, namorade. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar nesse sofrimento para sempre, né? Você não vai conseguir deixar a pessoa ir embora, né, desse sofrimento, você não vai liberar essa pessoa. E se fosse você que tivesse morrido, o que você acha que a pessoa deveria fazer? Ela não deveria seguir com a vida, né? Ela não deveria procurar a sua potência, né? O seu melhor, né? Lidar com a sua perda, né? Te tratar com respeito, com carinho, enfim, mas seguir com a sua vida, porque a vida continua. Então, é isso, né? Claro, deixando bem claro, a depressão é uma doença, ela entra em várias esferas aí psicossociais que precisam ser tratadas, às vezes até medicamentosa, né? Ela leva à morte, leva a outros aspectos aí, né, neurológicos inclusive. Então vai procurar um psicólogo, vai procurar ajuda. Esse quadrinho fala, né? A gente se vê no próximo quadrinho.